Esse aqui é mais um vídeo relativo ao 21º capítulo do nosso material de apoio. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. A gente está falando sobre tabelas. No vídeo anterior, a gente viu qual é a finalidade de uma tabela efetiva para os sites modernos. Tem um jeito que a gente recomenda usar tabela e tem um jeito que a gente não recomenda usar tabela. Vê o vídeo anterior, caso você tenha pulado, caso não tenha... eu não vi necessidade de assistir o vídeo anterior, pulei, você ficou sem saber uma informação muito importante. Nesse vídeo, a gente vai começar a criar a nossa primeira tabela. Então, eu vou sempre te mostrar aqui, desse jeito aqui, nos vídeos, muito parecido com o jeito que eu explico em sala de aula. Então, vai no seu computador aí. Se não tiver, no seu computador não tem problema. Mas se tiver, abre o seu Excel aí para a gente começar a fazer um teste. Resolvi não bater na porta, dessa vez toquei a campainha. E o que eu venho trazer aqui é mais um recado da Hostnet, nossa querida patrocinadora do curso. E num dos recados que já estão rolando por aí, provavelmente você já viu, eu falei sobre as unidades regionais da Hostnet. E muita gente entra em contato com a gente falando assim, eu procurei uma unidade regional na minha área e não tem. Coisa difícil de acontecer. Mas até para isso a Hostnet tem oportunidade para você. Se você é um profissional que desenvolve sites, ou se você vai se tornar um profissional que desenvolve sites, é o mínimo que se espera fazendo esse curso aqui, você também pode se tornar uma unidade regional, fazer parte daquele site que eu mostrei num outro recado, e você pode atender os clientes da Hostnet na sua região. E para isso, é só você entrar no processo de se tornar uma franquia da empresa. É um processo muito tranquilo, requer bastante estudo e dedicação, mas isso eu tenho certeza de que você tem. E para saber um pouco mais, é só você acessar o site da Hostnet, hostnet.com.br, ou acessar o QR Code como sempre, e no canto superior esquerdo do site, é só clicar no botãozinho que está escrito Seja um Franqueado. Assista todos os vídeos, leia todos os documentos, intere-se sobre esse processo e quem sabe um dia a gente se encontra num treinamento presencial para se tornar uma franquia da empresa. E se nesse momento você está se achando, não, eu sou um profissional muito iniciante para isso, não tem problema não. Guarda esse recadinho no seu coração e um dia, quem sabe, você pode ser uma franquia da Hostnet. Volte agora à sua aula, dedique-se e um dia a gente se vê. Então, estou aqui no computador, vou abrir o Excel e vou criar uma pasta de trabalho em branco. Vou falar, o que tem a ver Excel com HTML? Cara, a melhor maneira de aprender, entender como funcionam as tabelas é usando Excel. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas linhas daqui, Essas linhas, elas não são linhas de grade normal, né? Elas são aqui, em exibir, eu desmarco essas linhas de grade. Elas não são linhas de tabela, são linhas de grade. Então aqui, a gente consegue criar a nossa primeira tabela. Então eu vou fazer o seguinte aqui, Eu vou botar aqui, A1, essa aqui é a minha célula A1, né? No Excel, tá até escrito aqui em cima, Essa aqui é a minha célula A1. Do lado da célula 1 está a minha célula B1, é uma célula que está na linha 1, na coluna A, linha 1, coluna B, linha 1, coluna C. Aqui é A2, aqui é B2, aqui é C2. Aqui é A3, aqui é B3, aqui é C3, certo? Vou fazer 4. A4, B4, C4. Isso aqui é uma tabela. Como eu faço essa tabela aqui usando HTML? É isso que eu vou te mostrar. Então, a minha tabela é isso daqui, certo? Você está vendo que ele não tem as linhas de tabela. Dá para botar? Dá para botar. Se você selecionar aqui no Excel, vir na página inicial e botar aqui bordas, todas as bordas, ele ficou com uma bordinha, Mas por padrão, ele não tem borda nenhuma, Eu quero que isso fique bem claro, para depois você não reclamar lá quando a gente for fazer HTML. Vamos para o HTML. Vamos fazer o seguinte. Vou abrir meu GitHub Desktop. Ele já está, se você está vindo agora do capítulo 21, é sinal de que você fez o projeto do capítulo 20. Eu espero, sinceramente, que você tenha feito o nosso projeto Cordel. Eu vou clicar aqui e vou mudar do projeto Cordel para HTML e CSS, para eu voltar ao projeto anterior, e vou mandar mostrar ele no Explorer. No Explorer, eu vou entrar na parte de exercícios. A gente fez até o exercício 22. Vamos criar a pasta do exercício 23. Então, vamos criar uma nova pasta aqui. É X023. Agora que eu estou com esse X023, a gente precisa criar os arquivos aqui dentro. Eu vou abrir no Visual Studio Code, voltei aqui no GitHub Desktop, vou mandar abrir no Visual Studio Code. Já abri, ele abre a pasta inteira, né? A gente tem que abrir a parte do exercício 23, então, desafios e exercícios. Eu vou abrir os exercícios e vou abrir a pasta do exercício 23 e clicar nesse botãozinho para criar um novo arquivo. Vou chamar de tabela 001.html. Vamos criar um PTBR aqui,
tabelas. Vou criar um H1 aqui só para título. Minha primeira tabela. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero criar exatamente essa tabela daqui, essa tabela que a gente criou. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que criar uma tag table. Então, essa tag table, ela vai delimitar a minha tabela, certo? Vamos abrir o arquivo de tabela aqui, para a gente poder ir vendo o nascimento dela. Minha primeira tabela, e não tem tabela nenhuma, porque eu não botei dado nenhum lá dentro. Primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderno também. Todas as tabelas, né, em HTML, as tabelas mais simples, elas são com essa seguinte hierarquia, ó. Eu vou botar um comentário aqui. A hierarquia de tabelas, ó, hierarquia de tabelas simples. É o simples, tá? Depois a gente vai para o mais complexo nos próximos vídeos. A hierarquia de tabelas simples é a seguinte. Em primeiro lugar, eu tenho table, certo? Que quer dizer tabela. Dentro de table, eu tenho table rows. Table row significa linhas. Vou botar table row. Linha de tabela. Esse table row é dentro da tabela. Dentro do table row, eu vou ter table header, que é cabeçalho de tabela. E eu tenho table data, que é dado de tabela, tá? Nessa minha tabela aqui, ela é muito simples, ela não tem cabeçalho de tabela. Ela tem somente dados de tabela. Então, a gente vai começar a trabalhar só com dados de tabela, não com table header, só com table data. Então, basicamente, o que eu tenho é o seguinte, essa é minha tabela, ela tem linhas. Então, ó, eu tenho aqui a primeira linha da tabela, primeira linha, a segunda linha da tabela e a terceira linha da tabela e a quarta linha da tabela. Dentro da primeira linha da tabela, que é essa aqui, A1, B1, C1, eu tenho 3 dados. Confere? Então, ó, essa aqui é minha linha 1, ok? Eu tenho o dado A1, eu tenho o dado B1 e eu tenho o dado C1. Vamos começar na primeira linha. Então, a primeira linha é table row. Então, eu vou criar aqui, ó. Para criar um table row, eu vou só digitar assim, ó, tr. Vai dar enter, ele vai criar um tr e vai fechar tr, tá? Isso daqui vai ser a minha primeira linha. Então, vou botar aqui, primeira linha. Dentro da primeira linha, eu tenho 3 células, 3 dados. Então, se eu tenho 3 dados, eu tenho TD. TD é Table Data, é TD. O meu primeiro dado é A1. Então, vou botar aqui, A1. Meu segundo dado, TD, é B1. Meu terceiro dado, TD, C1. Então, eu tenho A1, B1 e C1. Exatamente como eu tenho aqui, ó, A1, B1 e C1. Tudo na primeira linha. Olha só a estrutura, a hierarquia básica de uma tabela. Eu tenho uma tabela com uma linha e eu tenho A1, B1 e C1. Exatamente isso daqui. Vamos executar, vamos atualizar aqui para ver. Tá lá, A1, B1 e C1. Você vai falar, pô, Guanabara, era só escrever A1, B1 e C1. Aguenta aí que você vai entender. Agora vamos fazer a segunda linha, que é A2, B2 e C2. A2, B2 e C2. Eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou botar TR e dentro eu tenho TD A2, outro TD B2 e outro TD C2. Executando, ele já ficou em formato de tabela também. Vamos fazer a terceira linha. Fazer aqui, ó, TR, TD, TD, TD. A terceira linha é o A3, B3, C3. Vamos lá. A3, B3, C3. E vamos para a última linha. TR, TD, TD, TD. A última linha é o A4, B4, C4. A4, B4, C4. Então, olha só, o que a gente acabou de fazer foi, nós criamos essa tabela que a gente tinha feito no Excel em HTML. Ó, o resultado aqui, ó. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B2, C3, A4, B4, C4. Não parece uma tabela, essa aqui parece um pouco mais uma tabela. Convenhamos, né? Para fazer uma tabela aparecer mais, eu tenho que vir aqui e botar borda nelas, certo? Aí você vai falar, pô, já sei, Guanabara. Já sei porque é só a gente criar um estilo aqui em cima. Perfeito. Vou criar o estilo aqui em cima e vou fazer. Primeiro eu vou botar uma font family Arial, só para ficar mais bonitinha. E aí você vai lá, vamos botar borda na tabela. Aí você vem aqui e bota table. E aí a gente já aprendeu a fazer borda, né? Border, 1 pixel, solid, black. Na hora que você atualizar, ó, ele fez uma borda em volta da tabela. Isso porque dentro da tabela eu tenho TRs e eu tenho TDs, certo? Então vamos fazer aqui o seguinte. Se eu colocar dentro de TR, colocar uma borda, olha o que ele vai fazer. Se no lugar de table eu mudar aqui para TD, TD, lembrando, é cada dado da tabela. A1 é um dado, B1 é um dado, C1 é um dado, A2, B2, C2, todos isso aqui são dados. Se eu mandar botar uma borda em volta de cada dado, aí surge a minha tabela, certo? Nada me impede também de fazer isso aqui, ó,
que a minha tabela tenha uma largura de 400 pixels. Vamos ver. Olha lá, ó. Minha tabela está com uma largura de 400 pixels, já com a linhazinha em volta de cada um deles. Outra coisa, tá muito grudadinha essa borda, né? Então vamos aqui dentro do TD, vamos botar um padding. A gente já aprendeu isso, tá? Botar um padding de 8 pixels. Olha lá, já tá. Também agora já aparece mais uma tabela. Uma propriedade nova. Tá vendo esse espacinho aqui que tá entre as bordas? Aqui dentro do table, você pode vir aqui e botar border collapse. O valor padrão é separate, que é separado, tá? Então, se eu botar separate, ele é separado, porque, né? Tá vendo aqui que as células estão separadas. No lugar de separate, se você botar collapse, ó, já virou. Olha aqui, olha isso e olha isso. Já estamos com a tabela, nossa primeira tabela devidamente criada. Então, basicamente, eu posso configurar qualquer coisa aqui. Por exemplo, eu posso fazer com que o meu TR tenha background color de, sei lá, gray. Basicamente, ele fez o seguinte, ó, o TR que tiver a classe linha, que aí vai voltar tudo ao normal, né? Se eu pegar aqui, ó, a minha segunda linha, eu vou botar class linha. Se você não sabe usar o class é porque você não aprendeu anteriormente. A gente já falou sobre isso nos capítulos anteriores, sobre ID e class. Então tem a class linha, tá vendo? Ficou só a linha. Tá vendo? TR é a linha inteira, certo? Se eu quiser colocar um TD, ó, botar aqui um TD que tem a classe dado. Ele vai ter um background color yellow. Se eu atualizar aqui, nenhum vai ficar amarelo. Mas se eu pegar qualquer TD aqui, por exemplo, o B4, e botar class dado, ele já vai ficar amarelo, que foi o que eu mandei ficar aqui em cima, certo? Então eu consigo organizar a minha tabela em linhas. No meu caso aqui, primeira coisa é a tabela, que é essa aqui de fora. Se você quiser, você pode até botar uma borda fora, sei lá, ó, border de 1 pixel solid red. Vou aumentar para 5 pixels, porque 1 pixel é a largura da de cima. Tá vendo? Você faz uma borda em volta dela. Então, primeiro é uma tabela. Primeiro tem tabela. Depois da tabela, eu tenho linhas. Então, eu tenho TRs, tá vendo? Eu tenho vários TRs. Vou botar aqui, ó. No meu caso aqui, eu tenho a primeira linha, a segunda linha, que começa aqui, ó. A terceira linha, a quarta linha e última, né? Então, eu tenho todas as linhas. Dentro de cada uma das linhas, eu tenho 3 dados. Tá? Eu tenho 3 dados. Beleza? Então, aqui, ó. A estrutura básica, simples de uma tabela é isso daqui. É linhas e células. Uma observação importante que você vai colocar aí também no seu caderno. O W3C, o consórcio W3C, ele, na HTML5, na versão 5, ele coloca como opcional o fechamento dessas tags. Então, /td e /tr, eles não são obrigatórios, tá? Se você fizer desse jeito aqui, vou fazer só as 2 primeiras linhas, tá? Você vai ver que não vai afetar em nada. Continua funcionando. Porém, dá uma olhada aqui. Se por acaso eu errar e botar aqui, ó, A2, B2 e C2, esquecer o TD do C2, tá vendo? Aqui o C2 não tinha TD. Quando eu atualizar, olha só, o C2 partiu aqui para dentro, ok? Outra coisa muito importante, ó, vou voltar aqui para ele voltar ao normal. Se por acaso você errar, sei lá, e colocar aqui, ó, depois do /td, vou botar aqui teste, você vai falar, vai criar uma célula teste aqui do lado, né? Na hora que você atualiza, olha onde vem parar o teste. Se você não coloca os elementos na hierarquia certa, anota isso aí também. Se a tua hierarquia não for obedecida, os dados vão aparecer ou antes ou depois da tabela. Isso é de suma importância. Entender isso é de suma importância, porque tem muito aluno que na hora de construir a sua própria tabela, ele não se preocupa em abrir TR no lugar certo, abrir TD no lugar certo, não se preocupa com essa aula, basicamente, e a tabela fica toda bagunçada, aí ele me chama e fala assim, ô Guanabara, eu fiz igualzinho você está fazendo e não funcionou. Não funcionou porque você não fez igual. Então, assim, tabelas, elas são muito rígidas, como eu falei no vídeo anterior, né? O vídeo que fala sobre construir layouts. Construir layout em tabela é muito complicado, porque é uma estrutura muito rígida, é uma estrutura que precisa de organização muito grande. Não é recomendado para criar sites, é recomendado para criar isso daqui, organização de dados.
Eu sei que eu já pedi milhões de vezes aqui durante esse curso para que você se inscreva no canal, mas muita gente chega para mim e fala assim, Guanabara, mesmo inscrito, eu não estou recebendo notificações quando saem vídeos novos ou quando lançam cursos novos. Como que você pode me ajudar com isso? E eu tô te dizendo, aqui ó, tem um link para você se inscrever no nosso canal no Telegram. Ele é de graça também, você não consegue mandar mensagem pra gente, mas a gente consegue mandar mensagem para você. Então sempre que tem um lançamento importante no curso em vídeo, seja no canal do YouTube ou em qualquer outra rede social, a gente vai te avisar lá no canal do Telegram. Hoje a gente já conta com milhares de inscritos que ficam sabendo antes de todo mundo sobre os nossos lançamentos. E lá de vez em quando ainda tem uns vídeos exclusivos. Então se inscreve no nosso canal do Telegram. E voltando ao assunto anterior, mesmo que o W3C diga que você não precisa fechar os TDs, eu vou te dar um conselho, feche os TDs, ainda mais porque a gente está utilizando o Visual Studio Code. Então o Visual Studio Code, na hora que você abre o TR, ó, vou criar uma outra linha aqui, ó, TR. Na hora que você abre o TR, ele já fecha o TR. Então você não vai ficar apagando o que ele criou, você vai levar mais tempo. Então se eu posso botar aqui um TD, botar aqui A5, A5B5. Olha isso também. Você vai falar assim, são duas células, então ele vai ocupar, vai dividir na metade isso aqui. Não, olha lá. Ele vai fazer A5, botei TR, ó, TD. Olha o B5 onde parou aqui em cima, tá vendo? Então, é esse tipo de erro aqui que eu quero que você evite. Tá vendo? A5 e B5, ele ficou aqui do lado de fora, sem célula, tá? Então, nada impede, se eu fizesse aqui, ó, TR, TD, A6. Consigo criar tabelas assim, sem problema nenhum. Assim como eu consigo também criar tabelas assim no Excel. Fechou? Então, esse tipo de estrutura, treina aí na sua casa, vai brincando. O que é TR, o que é TD? Lembrando, TR são linhas. Tem gente que fala que TD são colunas. Não, TD não são colunas. TR são linhas. Dentro dos TRs, eu tenho dados, que são os TDs. Também vou ter TH, mas TH a gente vai ver mais pra frente, tá? Acho que na próxima aula a gente já vê TH. Mas basicamente, entenda, HTML, dentro do table eu tenho TRs, e dentro dos TRs eu tenho TDs, ou THs, também serve. E aqui em cima, a única coisa nova que nós vimos foi essa propriedade aqui, o Border Collapse. Se eu quero colapsado, se eu quero junto, ou se eu quero separate, se eu quero separadinho, que é o padrão. Fechou? Então, basicamente, essa é a estrutura básica de uma tabela utilizando HTML. Treina na sua casa, esse aqui é só a primeira tabela. Na próxima aula, a gente aprende coisas a mais para a gente poder criar tabelas interessantes nos nossos códigos. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.